Mas a verdadeira fé do Evangelho, ela é uma fé tão viva e tão orgânica, que fatalmente ela vai resultar no fruto. Ou seja, as obras da fé e a própria fé como semente são a mesma coisa. Podemos dizer que quando o Novo Testamento fala acerca de obras, não obras de madeira, feno e palha, como está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, nem obras de lei, como quem procura receber mérito diante de Deus, mas obras de fé, são o resultado de uma fé de tão genuína no coração, e que depois de ter se desenvolvido, floresceu e chegou a produzir fruto, e esse fruto então amadureceu. Nesse sentido, nós temos que pensar as obras de que falam as Escrituras de duas formas. Há as obras que são meramente humanas, obras que são o fruto do ego humano, porque o ego, querendo ele se justificar diante de Deus, como aconteceu no exemplo lá, quando Moisés escreve em Gênesis, que o homem ao cair, ele produziu para si vestes de folhas de figueira, é a tentativa do homem de se auto-justificar diante de Deus. Então tem essas obras meramente humanas, são obras que nascem do ego do homem, são obras que nascem do ego porque é um ego que não aceita em si mesmo consentir acerca de si mesmo que é miserável, que é pobre, que é cego e que é nu, e portanto agora ele procura satisfazer a vontade de Deus por meio da sua própria capacidade. Essas obras é aquela que o apóstolo Paulo chama de madeira, feno e palha. Tais obras serão rejeitadas por Deus. Mas há também uma segunda categoria de obras. São aquelas, por exemplo, quando Cristo fala em Mateus capítulo 5, fazei resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celeste. Então Cristo fala dessas obras também, de obras também. Certo que essas obras não podem ser misturadas ou confundidas com as obras do ego humano. Mas sabemos que a verdadeira fé, ela deve gerar obras, e isso, como diz a Bíblia, o próprio Cristo, diante dos homens. São as obras que o apóstolo Paulo chama de ouro, prata e pedras preciosas. Como também o próprio Jesus, ele fala em João capítulo 3, são as obras que são feitas em Deus.